Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Direito Direto. O podcast que descomplica o direito para quem quer aprender de um jeito objetivo, sabe? Bem claro e acessível. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquele recadinho de sempre, né? Isso. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio, Spotify, Deezer, onde for melhor. E se o nosso conteúdo ajuda de alguma forma, poxa, avalia com 5 estrelas, compartilha com os amigos. Principalmente com aquela galera concurseira, que a gente sabe que está sempre na batalha. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. Com certeza. E para ter mais conteúdo, vale seguir nosso perfil no Instagram. A ideia aqui é otimizar o tempo, né? Exato. Dá para ouvir no trânsito, lavando a louça, na academia. É um conteúdo que, assim, é leve, mas ao mesmo tempo é denso. Perfeito. E só lembrando que a gente baseia nossos roteiros em cadernos de estudos. O material que inspira a nossa conversa de hoje é do professor Rafael Cenoura. E a gente adora quando o pessoal comenta, acompanha a evolução dos estudos com a gente. E fica a dica de sempre: montar playlists por matéria. Ajuda muito na hora da revisão. Dicas dadas, vamos ao que interessa. O tema de hoje é um daqueles que parecem puramente teóricos, mas que, na prática, são a base de tudo no direito penal, que é a classificação dos crimes. E é exatamente aí que mora o perigo e, claro, a importância. As fontes que a gente usa, baseadas no material do professor Cenoura, deixam isso bem claro. Ninguém vai te perguntar numa prova oral o que é um crime formal. Não é assim. Não, claro, seria muito direto. Pois é. Mas vão pedir para explicar quando se consuma o crime de concussão. E aí? E aí, se a pessoa não souber o que é um crime formal, ela simplesmente não consegue construir a resposta. A ficha não cai. Exatamente. Não é um conhecimento para ser decorado, é uma ferramenta de raciocínio. É tipo aprender as peças do motor para entender como o carro funciona. Gostei da analogia. É o kit de ferramentas para a gente desmontar qualquer tipo penal e entender a lógica dele. Perfeito. Então, para tornar isso menos abstrato, que tal a gente criar um caso hipotético? Vamos imaginar uma funcionária pública, a Sofia. Ela trabalha num setor de registros e um amigo dela, o Paulo, que não é servidor, pede para ela alterar um dado no sistema para beneficiá-lo. Ótimo, um caso prático ajuda a visualizar. Então, a primeira pergunta que essa classificação nos ajuda a responder é: quem pode cometer um crime? Vamos começar pela classificação quanto ao sujeito ativo. Isso. A regra geral, o ponto de partida, é o que a gente chama de crime comum. Aquele que qualquer pessoa pode praticar, certo? Exatamente. Pensa num homicídio. O artigo 121 diz matar alguém. Não interessa se é homem, mulher, rico, pobre. Qualquer um pode ser o autor. Certo, essa é a base. Mas o caso da Sofia que você mencionou já parece diferente. O fato dela ser funcionária pública muda alguma coisa? Muda tudo. Aí a gente entra no crime próprio. O tipo penal exige uma qualidade especial do autor. No nosso exemplo, o crime de inserir dados falsos em sistema público exige que o autor seja funcionário público. O Paulo, sozinho, não conseguiria cometer esse crime. Ah, aqui a coisa começa a ficar mais interessante. E o Paulo, que foi quem pediu o favor, ele fica impune nessa história? De jeito nenhum. E aqui está uma das sutilezas mais importantes do direito penal. No crime próprio, essa qualidade especial, no caso, ser funcionária pública, pode, tipo assim, contaminar os outros participantes. Contaminar, como assim? Se o Paulo sabia que a Sofia era funcionária e agiu junto com ela, ele também vai responder pelo mesmo crime. Essa é a chamada comunicação das circunstâncias de caráter pessoal, que está lá no Código Penal. Que detalhe! Isso é fundamental. O que nos leva a uma terceira categoria que parece ainda mais restrita: o crime de mão própria. Qual é a diferença para o crime próprio? A diferença é total. No crime de mão própria, a qualidade exigida é tão pessoal, tão ligada à pessoa, que ela não se comunica de jeito nenhum. E a consequência prática disso? É imensa. Não existe coautoria, só participação. A pessoa que tem aquela qualidade especial precisa ela mesma executar o núcleo do tipo. Me dá um exemplo bem claro disso para a gente fixar. Falso testemunho. É o melhor. Só quem está na condição de testemunha pode mentir em juízo. Se um advogado instrui a testemunha a mentir, ele não é coautor, ele é partícipe.
A ação de fazer a afirmação falsa só pode ser executada pela testemunha. Entendi. A ação é personalíssima. Exato. Outro exemplo é o aborto provocado pela própria gestante. Só ela pode realizar o ato principal. Um terceiro que a ajude pode ser partícipe, mas não um coautor do crime dela. Agora a distinção ficou muito clara. E eu vi nas nossas fontes que os crimes próprios ainda se dividem em puros e impuros. Isso parece um detalhe, mas tem aplicação prática. Tem e é gigantesca. Pensa assim, o que acontece se a pessoa pratica conduta, mas não tem aquela qualidade especial que a lei exige? Boa pergunta. No crime próprio puro, se falta qualidade, o fato simplesmente deixa de ser crime. É o que a gente chama de fato atípico, irrelevante para o direito penal. Ou seja, se um gerente de uma empresa privada deixa de punir um funcionário por preguiça, não acontece nada. Mas se um chefe de repartição pública faz a mesma coisa... Ele comete o crime de condescendência criminosa. A ausência da qualidade de funcionário público torna a conduta do gerente um indiferente penal. E no impuro? Já no crime próprio impuro, a coisa muda. Se falta qualidade especial, a conduta não deixa de ser crime. Ela se transforma em outro crime. O peculato é o melhor exemplo. Certo. Se a nossa Sofia, funcionária pública, se apropria de um computador do trabalho, é peculato. Se ela fizesse a mesmíssima coisa trabalhando numa empresa privada, seria apropriação indébita. A ação é a mesma, mas o sobrenome do crime muda por causa do cargo dela. Isso é fascinante. O mesmo ato físico recebe dois tratamentos legais completamente diferentes só por causa de quem o praticou. Isso realmente mostra o poder dessas classificações. E para ver como isso é cobrado, uma questão de 2022 da VUNESP, para delegado de São Paulo, pedia para apontar qual entre várias opções era um crime próprio. E a resposta? Era a inserção de dados falsos em sistemas de informações. Justamente o crime do nosso caso da Sofia. E o motivo é que ele só pode ser cometido por funcionário público autorizado. Uma qualidade super específica. Perfeito. Então já estabelecemos o quem. A próxima pergunta lógica é o que é o crime em si? É uma ação única, uma combinação. Isso nos leva à classificação quanto à estrutura. Exato. A maioria dos crimes é o que a gente chama de simples. Descrevem uma única conduta. Matar alguém, subtrair coisa alheia. Mas a engenharia jurídica às vezes cria uns monstros de Frankenstein, sabe? Que são os crimes complexos. Que é a fusão de dois ou mais crimes. O roubo é o exemplo que todo mundo lembra, né? É um furto que vem turbinado com uma ameaça ou uma lesão corporal. Crime mais crime. Mas existe também o complexo em sentido amplo, que é a fusão de um crime com um fato que, sozinho, não seria crime. Tipo o quê? Denunciação caluniosa. Você comete o crime de calúnia, que é imputar falsamente um crime a alguém, e soma isso o ato de provocar uma investigação policial. Provocar uma investigação por si só não é crime, mas quando você junta as duas coisas, nasce esse novo tipo penal. Faz todo sentido. Agora, vamos para uma classificação que define o momento do game over para o criminoso. A classificação quanto ao resultado. É aqui que a gente descobre quando o crime está de fato consumado, né? Precisamente. E isso tem consequências práticas enormes. Primeiro temos o crime material. A lei descreve uma conduta e exige um resultado no mundo real, uma modificação. O homicídio é o caso óbvio. Para consumar, a vítima precisa morrer. Sem a morte, pode ser uma tentativa, mas não um crime consumado. Isso, é bem intuitivo. Mas aí vem o crime formal. Pelo que você falou, aqui a lei parece mais apressada. É uma ótima forma de colocar. O crime formal, ou de consumação antecipada, também descreve um resultado, mas ele diz, olha, não preciso que isso aconteça para o crime já estar completo. A consumação acontece com a simples prática da conduta. A concussão é o exemplo clássico de prova. O verbo é exigir. Ah, então essa é a pegadinha clássica. Peraí, deixa eu ver se entendi. Manda. O funcionário exige a propina. 5 segundos depois, a polícia entra e prende em flagrante. Ele não recebeu um único centavo. Isso não é tentativa? Não é. O crime já está consumado. Inteirinho. Uau! Só com a exigência. Só com a exigência. O recebimento do dinheiro é o que a gente chama de mero exaurimento.
É o lucro do crime que já foi feito. Entendi. E tem mais uma categoria nessa linha? Sim, por fim, o crime de mera conduta. Aqui a lei é ainda mais direta. Ela nem se preocupa em descrever um resultado. Ela simplesmente proíbe uma ação. O crime é o próprio comportamento. Como na violação de domicílio, o ato de entrar ou permanecer na casa de alguém sem permissão já é o crime em si. Não precisa que a pessoa quebre ou furte algo lá dentro. Exatamente isso. A lei se contenta com a simples desobediência. Ato obsceno em local público é outro exemplo. A prática do ato em si já é o crime. Falando em tempo, isso nos leva direto para a próxima classificação sobre momento consumativo. Alguns crimes são como uma foto, outros são como um filme. Bela analogia. O crime instantâneo é a foto. A consumação acontece num momento definido. O furto, o homicídio, aconteceu, acabou. Mas o crime permanente é o filme. A consumação se arrasta no tempo, por vontade do criminoso. Perfeito. O sequestro é o exemplo clássico. O crime não acontece só no momento em que a vítima é capturada. Não, ele está acontecendo a cada segundo que a vítima continua em cativeiro, né? Isso. E a consequência prática disso é brutal. Em crimes permanentes, o estado de flagrante dura enquanto o crime estiver acontecendo. A polícia pode entrar no cativeiro a qualquer momento, sem mandado judicial, porque o crime está em plena execução. Isso me lembra uma confusão muito comum que as pontes apontam. A diferença entre crime permanente e crime continuado. Parecem a mesma coisa, mas não são, né? Nem de longe. Crime permanente é um crime só que se estica no tempo, o sequestro. Crime continuado é uma ficção jurídica para tratar de vários crimes. Como assim? Imagina um caixa de loja que todo dia desvia R$ 50. Ele cometeu 30 furtos no mês. São 30 crimes diferentes. Mas para a pena ser mais branda, a lei finge que foi um crime só que continuou. Entendi. Um é um crime elástico, o outro é um combo de crimes com desconto na pena. E ainda tem uma categoria sutil aí no meio. Sim, o crime instantâneo de efeito permanente. Esse é elegante. A consumação é instantânea, a foto, mas os efeitos dela duram no tempo. O crime de bigamia. Consuma-se no exato momento da cerimônia do segundo casamento. Acabou ali. Mas o estado de bígamo é um efeito que perdura. Muito claro. Vamos para as últimas peças do nosso quebra-cabeça. A execução do crime. Quantas pessoas são necessárias e em quantos atos o crime se desenrola? Começando com o número de pessoas. A maioria dos crimes é unissubjetivo ou de concurso eventual. Podem ser praticados por uma pessoa só como furto, mas admitem que mais gente participe. É a regra. E o contrário? São os crimes plurissubjetivos. Eles exigem um bonde. Precisam de mais de uma pessoa por definição. A bigamia exige 2, a rixa exige no mínimo 3, a associação criminosa também. Perfeito. Agora, o último ponto que se conecta direto com a possibilidade de tentativa. O crime é executado em um ou vários atos. Isso. Aqui temos o crime unissubsistente, que é praticado em um único ato. Não dá para fatiar a execução. Como uma injúria verbal. Eu não posso tentar xingar alguém. No momento em que eu abro a boca e a ofensa sai, o crime já se executou e se consumou. É um ato só. Por isso, em regra, não existe tentativa de crime unissubsistente. Em oposição, temos o crime plurissubsistente, cuja execução pode ser fatiada em vários atos. E é por isso que ele admite tentativa. Exato. Voltando a Sofia. Para alterar os dados, ela precisa ligar o computador, digitar a senha, abrir o sistema, procurar o registro, alterar e salvar. São vários atos. Se a luz acaba no meio do processo, ela não concluiu, mas já iniciou a execução. Temos uma tentativa. Até a injúria pode ser plurissubsistente. Se for por escrito, eu posso escrever a carta, colocar no correio. Se a carta se extravia, é uma tentativa. A forma de execução mudou tudo. E as bancas de concurso adoram isso. Uma questão do CESP para promotor em 2023 perguntou o que era um crime unissubsistente. A resposta correta: injúria verbal. Justamente por essa impossibilidade de fracionar o ato. Ufa, foi uma viagem e tanto. Mas usando o caso da Sofia, tudo parece se encaixar. Vimos que ela é sujeito de um crime próprio impuro, praticado em concurso com o Paulo. O crime é plurissubsistente e, dependendo do tipo exato, pode ser formal ou material. Para a anatomia de qualquer crime. Entendemos o quem, o que, o quando e o como.
É uma ferramenta de análise muito poderosa. Chegamos ao fim de mais um Direito Direto. Muito obrigada pela companhia. E não se esqueça, se gostou, segue o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida, avalia com 5 estrelas e compartilha com os amigos. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Siga também nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Até o próximo episódio. E fica a reflexão. Como uma única palavra na classificação de um crime de instantâneo para permanente pode ser a diferença entre uma prisão legal e uma ilegal, ou entre um criminoso punido e um que se livra pela prescrição. A teoria, no fim das contas, tem um poder imenso sobre a vida real. Até lá e bons estudos!